Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, o curso da história humana tomou um novo rumo. A harmonia original foi rompida, mas a vida continuava a desabrochar fora do Éden. Adão e Eva, agora vivendo nas planícies da terra, começaram a experimentar as dores e as alegrias do trabalho árduo, da colheita e da criação de uma família. Eva, a primeira mulher, concebeu e deu à luz um filho. O nome dele foi Caim, e Seva o proclamou como um presente de Deus, afirmando que havia recebido um homem com a ajuda do Senhor. O nascimento de Caim representou o início de uma nova geração, a primeira criança a nascer fora do jardim, longe da perfeição que seus pais experimentaram no Éden. Pouco tempo depois, Eva deu à luz mais um filho chamado Abel. Os dois irmãos cresceram, cada um seguindo caminhos distintos em sua relação com a terra e com Deus. Caim se tornou agricultor, trabalhando duro para cultivar a terra. Seus dias eram dedicados a plantar e colher, numa luta constante para dominar o solo que, desde a queda, se mostrava resistente e difícil. Caim trabalhava sob o sol escaldante, preparando a terra para que as plantas pudessem crescer, semeando e colhendo os frutos do solo árido. Ele via na colheita o sustento de sua vida, mas também o fardo de um trabalho imposto por causa do pecado original. Abel, por outro lado, se tornou pastor de ovelhas. Ele cuidava dos rebanhos que pastavam nas colinas verdes, vivendo de maneira mais simples, com uma conexão mais direta com os animais. Abel tinha um coração humilde e terno, dedicando-se ao bem-estar dos animais sob seus cuidados. Enquanto Caim enfrentava as dificuldades do trabalho agrícola, Abel encontrava satisfação e paz no pastoreio, movendo-se com tranquilidade entre as colinas e os campos abertos, guiando suas ovelhas com carinho e cuidado. Chegou o momento em que ambos os irmãos decidiram oferecer sacrifícios ao Senhor, uma prática que havia se tornado comum entre os homens, como uma forma de reconhecer a soberania divina e buscar a aprovação de Deus. Caim trouxe uma oferta dos frutos da terra, algo que ele mesmo havia cultivado com suas mãos calejadas e seu esforço contínuo. Ele organizou cuidadosamente os produtos da colheita, provavelmente grãos, frutas e vegetais, e os colocou diante do Senhor, esperando ser aceito. Abel, por sua vez, trouxe uma oferta diferente. Ele escolheu as primícias de seu rebanho, ovelhas gordas e saudáveis, e ofereceu ao Senhor o melhor de seus animais. Ao contrário de Caim, que trouxe o fruto da terra, Abel ofereceu o que havia de mais precioso em seu rebanho, um sacrifício de sangue, o que para ele representava uma entrega mais profunda e significativa. Quando ambos colocaram suas ofertas diante de Deus, algo inesperado aconteceu. O Senhor, em sua infinita sabedoria e justiça, olhou com favor para a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Abel havia oferecido o melhor de si, com sinceridade e devoção, enquanto a oferta de Caim, embora fruto de seu trabalho, parecia carecer de uma entrega verdadeira e genuína. O coração de Caim não estava totalmente alinhado com o propósito divino. A rejeição de sua oferta encheu o coração de Caim com raiva e ressentimento. O ciúme começou a brotar dentro dele, crescendo a cada momento, até que sua mente foi dominada por sentimentos sombrios. Ele não conseguia entender por que seu irmão fora favorecido enquanto ele, que havia trabalhado tanto para cultivar a terra, fora rejeitado. O rosto de Caim se fechou em uma expressão de ira e sua alma se encheu de amargura. Deus, percebendo a tormenta que se formava dentro de Caim, se aproximou dele com uma advertência. "Por que você está tão irritado?" perguntou o Senhor. "Por que o seu rosto está abatido? Se você fizer o que é certo, não será aceito?"
Mas, se não fizer o que é certo, o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus havia dado a Caim uma escolha. Era uma chance de refletir sobre seus sentimentos e mudar seu caminho. O pecado estava à espreita, pronto para dominar seu coração. Mas Caim ainda tinha o poder de resistir, de dominar suas emoções e agir com justiça. No entanto, o ciúme e a raiva já haviam enraizado profundamente em sua alma, e Caim não conseguiu libertar-se desses sentimentos sombrios. Certo dia, Caim chamou Abel para ir ao campo. Talvez, naquele momento, Abel não suspeitasse do que estava prestes a acontecer. O campo, que sempre havia sido um lugar de trabalho e sustento para ambos, agora se tornaria palco de uma tragédia. Caim, em um ato de violência impulsiva e brutal, atacou seu próprio irmão, tirando-lhe a vida. A primeira morte da história da humanidade havia acontecido, e foi um assassinato, o irmão matando o irmão. O sangue de Abel manchou a mesma terra que Caim tanto cultivara, e seu grito subiu aos céus. Deus, que havia testemunhado tudo, não ficou em silêncio. O Senhor se aproximou de Caim e perguntou: "Onde está o seu irmão, Abel?" Caim, tentando ocultar seu crime e mostrando sua dureza de coração, respondeu com indiferença: "Não sei. Sou eu o guardador de meu irmão?" Mas Deus conhecia a verdade. Deus perguntou: "O que você fez?" "A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra." O pecado de Caim havia sido exposto. O sangue inocente de Abel havia clamado por justiça. E agora Deus, o justo juiz, pronunciaria o julgamento sobre Caim. Deus amaldiçoou Caim, dizendo que a terra que ele tanto havia trabalhado não lhe daria mais sua força. Ele seria um fugitivo e errante pelo mundo, condenado a vagar sem rumo, afastado da presença de Deus e do sustento que a terra poderia oferecer. O destino de Caim era o exílio, longe da comunhão e do conforto que um dia conhecera. Desesperado, Caim protestou, temendo que sua punição fosse grande demais para suportar. Ele acreditava que qualquer pessoa que o encontrasse o mataria, e seu clamor de medo foi ouvido por Deus. O Senhor, então, marcou Caim com um sinal, para que ninguém que o encontrasse o matasse. E assim, Caim partiu para longe, indo habitar na terra de Nod, a leste do Éden, levando consigo o peso de seu crime e de sua maldição. Mesmo após essa tragédia, a vida continuou. Caim construiu uma cidade e teve descendentes. Entre seus filhos e netos surgiram figuras importantes como Lameque, que se gabou de ter matado um homem, reforçando o ciclo de violência que havia começado com Caim. Enquanto isso, Adão e Eva, ainda profundamente marcados pela perda de Abel, tiveram outro filho, a quem chamaram de Sete. Sete tornou-se o pai de uma linhagem que buscaria a Deus, um contraste com a descendência de Caim. Através de Sete, a esperança de reconciliação e justiça começava a se renovar. Sete se tornou pai de Enos, e a partir desse ponto, o nome do Senhor começou a ser invocado novamente. O que havia sido perdido pela rebeldia de Caim e pela morte de Abel, começou a ser restaurado à medida que os descendentes de Sete buscavam uma vida em comunhão com Deus. A linhagem de Sete se diferenciava das demais, pois havia neles uma reverência e uma devoção ao Criador que ecoavam a obediência que Adão e Eva perderam no jardim do Éden. O tempo passou e com ele a humanidade começou a se multiplicar. Homens e mulheres encheram a terra, e os filhos de Sete continuaram a trilhar um caminho de retidão diante de Deus. Gênesis 5 nos conta a genealogia dos descendentes de Adão, começando por Sete, até chegarmos a um homem extraordinário, cujo nome se destacaria na história: Enoque,
Enoque era o 7º descendente de Adão e, ao contrário de seus antepassados, que viveram centenas de anos e depois morreram, sua história tinha algo único e misterioso. Enoque andava com Deus de forma tão próxima, tão íntima, que ele não experimentou a morte como os outros homens. Em vez disso, ele foi arrebatado. Deus o tomou para si e ele desapareceu, deixando para trás um exemplo de fé e obediência que ecoaria por gerações. A vida de Enoque foi um lembrete de que, mesmo em um mundo que se tornava cada vez mais corrupto, era possível viver em plena comunhão com Deus. Após Enoque, nasceu Matusalém, o homem que viveria mais do que qualquer outro ser humano registrado na Bíblia, 969 anos. Matusalém, com sua longa vida, foi uma testemunha de muitos acontecimentos e de gerações inteiras que passaram diante de seus olhos. Ele, por sua vez, tornou-se pai de Lameque, que carregava o peso da violência em sua linhagem, mas que também seria o pai de um homem que mudaria o destino da humanidade, Noé. Quando Lameque deu à luz Noé, ele declarou que esse filho traria alívio do fardo que a terra impôs aos homens desde a maldição. Noé nasceu em uma época em que a terra estava sufocada pela dor, pelo sofrimento e pela maldade dos homens. A humanidade, longe de Deus, havia se corrompido em todos os aspectos. O coração humano, já distante da perfeição do Éden, estava cada vez mais endurecido pelo pecado. Mas Noé representava uma promessa de renovação, uma esperança em meio à crescente escuridão. O capítulo 6 de Gênesis nos revela a triste realidade da condição humana naquele tempo. À medida que os homens se multiplicavam sobre a face da terra, a maldade também se espalhava com eles. A corrupção não estava apenas na superfície das ações humanas, mas enraizada no próprio coração do homem. A terra estava cheia de violência e depravação. Os desejos egoístas, a busca por poder e prazer, a crueldade e o desrespeito pela criação de Deus tornaram-se características predominantes da sociedade. A Bíblia nos diz que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como esposas, e dessas uniões surgiram gigantes chamados de Nefilim. Esses seres poderosos e violentos se tornaram símbolos do caos e da desordem que dominavam o mundo. O pecado se multiplicava e Deus observava tudo com grande pesar. A humanidade, que ele havia criado à sua imagem, se distanciava cada vez mais do propósito original. Deus se entristeceu profundamente. Ele viu que os pensamentos e intenções do coração humano eram continuamente maus, que o pecado havia tomado conta de cada aspecto da vida dos homens. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. O peso do pecado era tão grande que o próprio Criador lamentou sua obra. A terra estava impregnada de maldade, e a criação, que um dia fora muito boa, estava agora corrompida por completo. Foi então que Deus tomou uma decisão drástica. Ele decidiu que destruiria a humanidade, assim como toda criatura viva, com um grande dilúvio que varreria a terra. O dilúvio não era apenas uma resposta ao pecado, mas também uma forma de purificar o mundo e dar um novo começo à criação. A justiça de Deus exigia que a maldade fosse extirpada, mas sua misericórdia sempre proporcionava uma esperança para aqueles que eram fiéis. No entanto, em meio a tanta escuridão, havia um homem que encontrou graça aos olhos de Deus: Noé. Noé, descendente de Sete, era um homem justo e íntegro em sua geração. Ele andava com Deus, assim como seu ancestral Enoque. Noé vivia em um mundo cheio de violência e corrupção, mas escolheu seguir um caminho diferente.
Ele vivia sua vida com reverência ao Senhor, obedecendo a seus mandamentos e buscando a justiça em um mundo onde a injustiça prevalecia. Deus, em sua misericórdia, decidiu poupar Noé e sua família da destruição que estava por vir. Noé se tornaria o instrumento através do qual a criação seria salva e renovada. O Criador se aproximou de Noé e revelou seu plano. Ele instruiu Noé a construir uma arca, uma grande embarcação que serviria como refúgio durante o dilúvio. A arca seria o meio pelo qual a vida na terra seria preservada. A construção da arca foi uma tarefa monumental. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como deveria ser feita. A arca teria 3 andares, seria feita de madeira de cipreste e coberta com betume por dentro e por fora, para torná-la impermeável. Ela teria uma janela e uma porta lateral, e seria grande o suficiente para abrigar Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal, além de comida suficiente para todos durante o tempo que estivessem na arca. Noé, em obediência absoluta, começou a trabalhar. Ele e sua família, sob a direção divina, cortaram árvores, serraram madeira e montaram a arca, uma estrutura imponente que parecia desafiar a razão. As pessoas ao redor de Noé provavelmente o observavam com descrença, talvez até zombando dele por construir um barco tão grande em terra firme, sem qualquer sinal de que uma grande inundação estivesse por vir. Mas Noé não se deixou abalar. Sua fé era inabalável, e ele confiava plenamente nas palavras de Deus. O tempo para o dilúvio finalmente chegou. Deus, que havia dado a Noé instruções detalhadas sobre a construção da arca e a preservação de sua família e dos animais, agora disse a Noé que era hora de entrar na arca. O grande momento de juízo estava prestes a se desdobrar, e Noé, que havia passado anos preparando-se em obediência às ordens divinas, agora deveria se abrigar na estrutura que Deus havia mandado construir. O Senhor falou a Noé, dizendo: "Entre na arca você e toda a sua casa, pois tenho visto que você é justo diante de mim nesta geração." Era um momento solene. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas de seus filhos estavam prontos. Eles não sabiam o que os esperava, mas confiavam plenamente no plano de Deus. Antes de fechar a arca, Noé cumpriu a última etapa da missão que Deus lhe havia dado. Ele trouxe para dentro do grande barco os animais conforme Deus ordenara. 7 pares de cada espécie de animal limpo e 1 par de cada espécie de animal impuro. Eles vinham em pares, guiados pela vontade divina, sem violência, sem resistência, como se soubessem que a arca seria seu refúgio durante a grande catástrofe que se aproximava. Leões, tigres, elefantes, aves de todas as cores e espécies, répteis rastejando pelo chão. A diversidade da criação de Deus entrava na arca, em perfeita harmonia. Todos os animais marchavam em fila, seguindo a orientação de Noé, e cada um encontrava seu lugar dentro da arca. A arca estava repleta de vida, uma miniatura do mundo que existia do lado de fora, mas que logo seria destruído. Com todos os preparativos concluídos, Noé e sua família também entraram na arca. Lá dentro, o som dos animais ecoava pelas vastas câmaras de madeira, mas do lado de fora, uma estranha calmaria pairava no ar. A porta da arca foi então fechada, não por Noé ou por seus filhos, mas pelo próprio Deus. Era o selo divino sobre a arca, um gesto de proteção e também de encerramento. Ninguém mais entraria. Ninguém mais seria salvo do que estava por vir. Durante 7 dias, Noé, sua família e os animais aguardaram dentro da arca. A terra permanecia quieta, como se segurasse a respiração antes do evento que mudaria seu curso para sempre. Então, no 7º dia, as comportas do céu se abriram. Começou a chover,
primeiro com suavidade, depois com força crescente, até que o céu parecia derramar todas as suas águas sobre a terra. As janelas do céu se rasgaram, e a terra, que durante tanto tempo havia suportado o peso do pecado humano, agora respondia com violentas erupções de água de suas profundezas. As fontes do grande abismo foram rompidas, e a chuva caiu incessantemente por 40 dias e 40 noites. Era um dilúvio como nunca antes visto. As águas começaram a subir rapidamente, inundando campos, florestas, vilarejos e cidades. As pessoas que haviam zombado de Noé durante tantos anos agora corriam desesperadas em busca de refúgio, mas não havia mais salvação. A arca, construída meticulosamente por tanto tempo, já estava fechada, e a oportunidade de escapar do julgamento havia passado. As águas continuaram a subir, cobrindo as montanhas mais baixas, depois as colinas, até que todo o horizonte fosse apenas um vasto mar revolto. A fúria da tempestade era implacável. Ondas gigantescas se formavam à medida que a água se acumulava sobre a terra. E tudo o que antes existia, árvores, casas, pessoas e animais, foi submerso. O mundo, que antes pulsava com vida, agora se tornava uma vastidão silenciosa de água. Dentro da arca, Noé e sua família esperavam. Eles podiam ouvir o rugido das águas e o bater constante da chuva sobre o casco de madeira. O balanço da arca oscilava à medida que era levada pelas correntes, mas dentro daquele grande barco havia segurança. Eles estavam isolados do caos lá fora, abrigados pela promessa de Deus. Dia após dia, a chuva não cessava, e o mundo como eles conheciam estava desaparecendo sob as águas. Por 40 dias, a chuva caiu sem interrupção. As águas cobriram toda a terra, chegando a uma altura de mais de 15 côvados, acima dos montes mais altos. Nenhuma forma de vida fora da arca sobreviveu. A destruição era total. Cada ser vivente que se movia sobre a terra, desde os grandes animais até os insetos mais minúsculos, pereceu. As águas lavaram a maldade que havia dominado a criação, e o mundo foi devolvido ao caos primordial, um reflexo do vazio antes da criação. E então, após 40 dias, a chuva cessou. As torrentes vindas das fontes do abismo pararam, e as comportas do céu se fecharam. As águas, no entanto, ainda cobriam a terra. A arca, flutuando sobre essa vastidão infinita de água, era agora o único lugar onde a vida permanecia. A embarcação navegava silenciosa, levada pelas correntes, e dentro dela, Noé, sua família e os animais aguardavam o próximo passo do plano de Deus. Durante 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra. Nada restava das antigas paisagens, das montanhas, vales ou rios. Tudo estava submerso sob um único e interminável oceano. A arca era o último reduto da criação de Deus, preservada em segurança, enquanto o mundo esperava por sua nova chance. Finalmente, Deus lembrou-se de Noé e de todos os seres vivos que estavam com ele na arca. Não que Deus os tivesse esquecido, mas agora era o momento de começar a reverter o dilúvio. Um vento poderoso começou a soprar sobre a terra, e as águas começaram a baixar lentamente. A história de Gênesis, dos capítulos 4 a 7, nos ensina lições profundas sobre a natureza humana e a justiça divina. Vemos a trágica consequência do pecado no assassinato de Abel, mas também a esperança na linhagem de Sete, que trouxe justiça e fé ao mundo. A corrupção e a violência tomaram conta da humanidade, mas Deus, em sua misericórdia, salvou Noé e sua família, mostrando que mesmo em tempos de grande maldade, há redenção para aqueles que permanecem fiéis.
No próximo vídeo, continuaremos a incrível história com os capítulos 8 a 11, onde veremos o fim do dilúvio, a renovação da terra, o pacto de Deus com Noé e o surgimento da Torre de Babel, eventos que moldaram o curso da humanidade. Se você quer continuar acompanhando essa jornada épica pela história da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.